usamos até hoje no Brasil esses padrões. Nós chamamos de catecismos e confissões da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas são os catecismos e a confissão de Westminster. Então, Romanos 11, por favor, observem versículos 33 a 36. O versículo que é utilizado como resposta à pergunta de número 1 do catecismo é o 36, mas eu vou ler para vocês do versículo 33 ao 36, essa maravilhosa doxologia aqui da carta aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E aí a pergunta, então, utiliza o versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, segundo o catecismo, há uma razão para a existência dos seres humanos, há uma razão para a existência do homem. E essa razão, ela não pode ser encontrada no próprio homem. Para uma boa compreensão da teologia da contemplação, não há conhecimento verdadeiro à parte de Deus, nos ensina a Bíblia, e o catecismo então vai nos apresentar isso, fundamentado na Bíblia. O homem não vai encontrar razão para existir nele mesmo. E a razão é simples, o fato é que a própria Escritura, de forma objetiva e direta, nos ensina, nos diz. Isso não pode acontecer, porque Deus, o próprio Deus, criou o homem, e Ele criou o homem à sua própria imagem. E o homem, como originalmente criado, ele era uma verdadeira imagem de Deus, porque ele estava centrado em Deus e não em si mesmo. Quando o Senhor então criou os nossos primeiros pais, essa é uma linguagem bem catequética. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, criados assim como nós, à imagem e semelhança de Deus, não foram criados para que vivessem centrados em si mesmos, mas eles foram criados originalmente e antes da queda, do pecado dos nossos primeiros pais, eles experimentaram isso de uma forma gloriosa. Eles viviam de fato para a glória de Deus. Eles viviam para glorificar o Senhor. Todas as áreas da vida, todos os aspectos da vida, eles deveriam buscar e fazer, e assim faziam, visando a glória do nosso Deus. Um outro catecismo antigo, um catecismo para crianças, ele trata sobre várias perguntas bíblicas, e dentre elas, uma das perguntas de abertura é essa: o que é glória? É uma palavra que tem sido repetida muito em nosso meio, no ambiente evangélico, e por isso desgastada, ela está muito desgastada. Se repete muito glória ou glória a Deus e aleluia, e essas palavras, porque vão perdendo o sentido bíblico, porque não há mais reflexão profunda, elas então passam a ser usadas assim de forma solta, aleatória. Mas esse catecismo, de uma forma simples, ensina para as crianças o que é glória. De forma bem simples, glória significa honra, grandeza e louvor. Quando eu entendo que fui criado para a glória de Deus, eu entendo que eu fui criado para honrar a Deus, para não ter uma vida centrada em mim mesmo. Quando eu entendo o que é glória, eu entendo que eu fui criado para glorificar a Deus, e isso envolve a grandeza do nosso Deus. Thomas Watson, ele comenta o Breve Catecismo. Tem uma parte da sua obra traduzida para a língua portuguesa pela editora Cultura Cristã, denominada Fé Cristã. Se você não tem, adquira para você conhecer um pouco. Ele analisa pelo menos as primeiras 30 perguntas desse Breve Catecismo. E ele vai falar, comentando a pergunta de número 1, que Deus não precisava ser glorificado pelo homem. Há uma glória intrínseca na própria Trindade, autossuficiente. A glória pertence ao Senhor, diz a Escritura, de modo que o Senhor não necessitava de glória ou ser glorificado a partir da criação do homem. Mas assim como toda a criação, Ele fez o homem coroando tudo o que Ele formou a partir da sua palavra, a partir do nada, para que então o homem, sendo o vice-regente da criação, não fizesse outra coisa senão reconhecer que toda honra, grandeza e louvor, ou seja, o santo reconhecimento de quem Deus é, tudo isso fosse objeto da sua devoção, naquilo que ele fizesse,
no exercício de cultivar e guardar o jardim, de amar de forma pactual a sua esposa, de cumprir as exigências do pacto de Deus, de ser fiel e obediente à sua palavra. Enfim, o homem foi criado para não viver centrado em si mesmo, mas para ter uma vida centrada em Deus. De modo que, irmãos, quando nós estudamos a criação, o que é que nós percebemos? Que o único pensamento, desejo original de Adão, de Eva, quando criada, antes que o pecado destruísse tudo, arruinasse tudo, era servir ao seu Deus. Eles deveriam adorar ao seu Deus e deleitar-se unicamente nele. Mas aí notem que quando o homem pecou pela primeira vez, tudo isso então muda. O seu conhecimento agora do bem e do mal fez com que ele tivesse vergonha de ver a sua própria esposa em sua intimidade. Ele agora se esconde do Senhor, ele tenta resolver os problemas do seu jeito, ele agora percebe que não tem mais aquela centralidade da vida no seu Criador. Mas agora ele está cada vez mais sendo atraído para aquilo que ele amou e desejou quando tomou partido da serpente. Ele desejou ter uma vida centrada em si mesmo, segundo o seu coração, não viver mais para a glória de Deus. O que isso nos leva a enxergar? Nos leva a enxergar duas mentalidades. Eu citei para vocês, primeiramente, Romanos 11, versículos 33 a 36. Uma outra referência do catecismo também podemos encontrar no Novo Testamento, outra carta escrita por Paulo, um versículo conhecidíssimo dos cristãos. É em 1 Coríntios capítulo 10, por favor, vejam comigo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. Quando o apóstolo ele vai tratar da liberdade do crente, do que ele pode fazer, de como ele deve proceder, ele vai lembrar que um ponto importante é que essa liberdade de consciência, essa liberdade para viver, ela sempre será vivida, ou ela sempre será experimentada de forma saudável, contemplando ao Criador e a criação, se ele entender o que é viver ou caminhar para a glória de Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Após a queda, nós percebemos então, o homem perde o foco, ele vive agora não centrado em seu Senhor, mas buscando seus próprios interesses, e nós não demoramos em notar que ele deixa de comer para a glória de Deus, de beber para a glória de Deus. Basta Noé experimentar tão grande salvação e redenção, ele e a sua família são salvos pelo Senhor do grande e terrível dilúvio, e ele feliz então planta uma vinha. Nós temos a evidência então de que esse já era um costume antes do dilúvio, mas aí ele não bebe para a glória de Deus, ele bebe e excessivamente se embriaga, e todos os outros problemas, eles então também vêm. Quando nós olhamos o termo outra coisa qualquer, nós percebemos que cada vez mais uma outra mentalidade passa a ser percebida na vida dos homens. Então, quando nós olhamos os homens agora nascendo segundo a imagem de Adão, capítulo 5 de Gênesis vai deixar claro isso. Adão vai gerar um homem, ou vai gerar um filho segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Esse detalhe é muito importante em Gênesis para mostrar que o homem não deixou de ser imagem de Deus. Mas que agora a evidência clara de que aqueles que herdam de Adão uma nova mentalidade, um outro coração, um coração agora escravizado pela sua vontade, que não é a glória do Senhor, não é viver plenamente satisfeito nele, passa a cometer as coisas mais terríveis. O primeiro assassinato, o filho mais velho mata o irmão mais novo, Caim mata Abel. Nós começamos a perceber as descendências e os problemas que surgem, famílias disfuncionais, até mesmo na história dos patriarcas, mas sempre o Senhor revelando a sua graça, sempre o Senhor revelando o motivo e o fim principal porque os homens foram criados. Pois bem, quando nós olhamos ou pensamos nesse assunto, o que é que nós notamos? Que o homem centrado em Deus, ele não vivia egoisticamente, segundo os seus próprios interesses. Ele não vivia para agradar-se a si mesmo.
mas após a queda, nós percebemos o quê? Um homem egoísta, um homem que busca sempre ganhar o mundo inteiro, ainda que perca a sua alma, um homem de duplo coração. E nós não precisamos pensar nos aspectos mais terríveis do que um homem pode fazer. Nós não precisamos ir além e acreditar pura e simplesmente que uma nova mentalidade caída só pode ser testemunhada quando homens têm um pensamento suicida, entram em igrejas e hotéis num país como Sri Lanka, num domingo de Páscoa, e simplesmente explodem e matam centenas de pessoas. O homem pode viver centrado em si mesmo, buscando o bem da humanidade, por exemplo, servindo fielmente ao seu país, buscando lutar por causas justas. Ele pode fazer tudo isso, mas se todo o foco, toda a busca, toda a intenção de seu coração não for primeiramente aquilo que originalmente o Senhor desejou quando fez o homem à sua imagem e semelhança, nada disso adiantará. Aqui nós temos, irmãos, uma importante reflexão para o nosso tempo, principalmente para o tempo ou o momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos acreditar que nenhuma corrente ou ideologia política vai redimir o homem. Enquanto uma acredita que o Estado vai redimir o homem e vai tornar o homem, então, salvo, resgatado de todos os seus problemas e mazelas sociais, espirituais, morais e até mesmo espirituais. Por outro lado, outra corrente acredita que o homem vai redimir o próprio homem, não o Estado agora, mas o próprio homem, em sua moralidade, em sua forma conservadora de pensar e analisar as coisas. Precisamos lembrar, nenhuma coisa nem outra. A glória de Deus foi perdida no Éden quando os nossos primeiros pais pecaram. A Escritura diz que, portanto, a partir daí todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque este homem perdeu e seus descendentes também perderam, e somente um pode, então, de forma gloriosa e poderosa, restaurar estas coisas. Vejam que, quando o Senhor Jesus Cristo, ele orou de forma sacerdotal, intercessória, por seus discípulos, observem as palavras do nosso Redentor. Porque isso é importante, porque existe uma diferença. Nós somos convidados a fazer alguma coisa porque nós desejamos fazê-la. E conquanto pensemos assim, ou por uma mentalidade centrada em Deus, ou por outra mentalidade centrada no homem, a Escritura continua a nos lembrar o que nós lemos aqui devocionalmente. Os céus continuarão a declarar a glória de Deus. Pois bem, o privilégio maravilhoso que nos é dado hoje, o privilégio maravilhoso que nós temos em Cristo Jesus, nos foi dado porque Ele mesmo abriu o caminho para que novamente compreendêssemos estas coisas. Por exemplo, eu citei a oração sacerdotal de Jesus. Verifiquem comigo João capítulo 17, por favor. Em João capítulo 17, o que é que nós observamos? João 17, nós percebemos que enquanto o Senhor Jesus esteve na terra, esteve a serviço de seu Pai, e em sua oração, ele vai lembrar que fez o que o seu Pai quisesse, o que seu Pai desejou que ele fizesse, e ele fez isso porque era o desejo do seu coração fazer a vontade do Pai, e então ele pôde glorificá-lo e desfrutar da sua presença, gozá-lo, é a expressão de plena satisfação que o catecismo nos apresenta, gozá-lo, gozar da presença do Pai para todo sempre. João 17, observem, quando o Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 1, inicialmente, ele começa a sua oração, lerei até o versículo de número 4, o versículo que eu gostaria de apontar aqui para vocês. Tendo Jesus falado estas coisas, versículo 1, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Vejam só o que Jesus diz: consumando a obra
que me confiaste para fazer. Notem que o conceito, o ensino bíblico sobre glorificar a Deus vai então nos levar à compreensão de que glorificar a Deus é refletir a glória de Deus. Assim como os céus declaram a glória de Deus, e João Calvino comentando o Salmo 19, ele diz, é como se os céus pregassem um visível sermão para os homens, o firmamento anunciando, proclamando as obras das suas mãos. Os homens também precisam fazer o mesmo. Quando nós então percebemos o conceito ou termo glória, glorificar a Deus na Escritura, nós começamos a observar como o belo mundo que Deus criou é algo como um espelho. Quando nós olhamos para esse espelho, o que é que nós vemos? Nós vemos a glória de Deus. O Senhor usou em sua sabedoria isso de uma forma muito linda, bela na Sagrada Escritura. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, provérbio de número 6. Você olha a organização, você olha a determinação, você olha a cooperação, a força, a forma sistemática que as formigas trabalham, sem vacilar, se preparando para os dias em que não vão poder trabalhar, onde vão reservar tudo para o dia mau, para o dia mais difícil. E então vemos beleza, o espelho da glória de Deus. Nós olhamos para os rios e o salmista diz, eles batem palmas em louvor ao Senhor. Nós olhamos para os animais do campo e a Escritura então vai dizer que répteis, voláteis ou até mesmo animais do campo, eles então exaltam ao Senhor. Mas lembro aqui para vocês e para mim as palavras do grande reformador João Calvino. Ainda que o pardal ou o roxinol eles possam cantar de uma forma tão bela, somente o homem pode entender, quando canta a Deus, a razão por que está cantando e louvando. Você e eu, criados à imagem de Deus, quando temos essa compreensão à luz do Evangelho, nós começamos a enxergar o mundo e a vida de uma forma totalmente diferente. A nossa perspectiva, ela é transformada. Nós começamos a perceber que glorificar a Deus significa então viver uma vida de desfrute constante, pleno nele. E aí eu começo a enxergar que eu não faço isso apenas quando venho à igreja para adorá-lo, mas eu adoro ao Senhor, não somente no momento solene de culto em que a igreja congregada o exalta, mas eu adoro o Senhor ao contemplar a beleza da sua glória refletida tal como espelho através da obra da criação. Irmãos, nós precisamos mais disso. Nós precisamos viver mais assim. Eu lembro de um professor de teologia que, quando falava sobre esse assunto, ele ficava tão maravilhado, e às vezes nós estávamos no refeitório do Seminário do Norte, na cidade do Recife, e ele começava a olhar aquele galeto lá pronto para a gente comer, e ele começava a dizer, veja que coisa bela, a forma como ele aqui está sendo mostrado, as suas fibras, o seu formato. Em outro momento, ele costumava nos dizer o seguinte, não se esqueçam, o Pai tomou toda a criação que o glorifica e entregou a Cristo. De modo que ele dizia, não que vivêssemos como budistas, mas que nós tivéssemos mais cuidado com a criação. Eu lembro que a partir dali eu nunca mais pisei numa formiga desnecessariamente. Embora Nathan Wilson disse que ela pode morrer pela pisada do meu pé porque Deus determinou. Nós não podemos esquecer, irmãos, do motivo por que nós fomos criados. Nós muitas vezes perdemos estas coisas porque nós perdemos essa perspectiva. Porque eu fiz questão de usar um catecismo? E uma pergunta tão simples. Porque os nossos pais, eles foram homens de profunda reflexão e contemplação. Me refiro aos puritanos aqui do século XVII, podemos voltar para os reformadores no século XVI, porque eles refletiam sobre estas coisas à luz da palavra de Deus, a visão de mundo deles era extremamente diferente quando comiam, quando bebiam ou faziam qualquer outra coisa. Eles não pensavam simplesmente de que a razão por que nós estamos em cidades é porque nós estamos passando apenas um tempo. Mas como um outro professor me ensinou no seminário, escreveu até uma obra interessante sobre isso, falando sobre a área dele, que é missões urbanas, eu me refiro ao Dr. Sérgio Lira.
ele escreveu um livro denominado Cidades para a Glória de Deus, e ele vai mostrar que nunca o ideal de Deus ao criar o homem foi que ele permanecesse em um jardim no Éden, mas daquela sede do governo real, o homem então iria desenvolver uma cidade e ela então deveria culminar no que nós percebemos na Escritura. Gênesis nos mostra a criação de Deus, a coroação desta criação com a formação do homem no sexto dia, fazendo habitar no Éden, o jardim das delícias de Deus. Mas notem, o Apocalipse se encerra falando de uma cidade santa, de uma Jerusalém celestial. É por essa razão que quando Santo Agostinho escreveu Cidade de Deus e ele fez o contraste entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, nós percebemos que na cidade dos homens, o que se vivencia, de fato, são vidas centradas em si mesmas, não centradas em Deus. Mas o ideal da cidade de Deus resgatado em Cristo para a vida do homem é então a grande expectativa e esperança de que nós podemos viver e experimentar desde já essa realidade futura e fazer destas cidades, então, zonas ou locais para testemunho da fé, para testemunho do Evangelho, para a revelação gloriosa do que a Escritura diz. Os homens precisam contemplar a Deus. A criação revela a glória de Deus, mas a queda afeta o homem e faz com que ele se torne impossibilitado de reconhecer estas coisas por si mesmo. Vem então a importância daquele que orou e disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Em Cristo Jesus, então, os homens podem conhecer por meio da sua revelação especial a palavra, aquilo que de fato é a razão por que todos nós fomos criados um dia. O fim principal do homem, portanto, irmãos, é glorificar a Deus. E muitos não querem glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, infelizmente. Mas o catecismo então vai nos lembrar que mesmo que uma pessoa não queira glorificar a Deus, mesmo que uma pessoa não queira servi-lo de boa vontade, esta pessoa ainda permanece sujeita a Ele. Me permitam citar Romanos capítulo 9, diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, diz o apóstolo, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Em outras palavras, irmãos, tanto os perdidos como os salvos serão sempre instrumentos pelos quais a glória de Deus será revelada. Ainda que os homens rejeitem, ainda que os homens estejam mancomunados em uma grande rebelião cósmica contra o Senhor e contra o seu Cristo, diz a Escritura que no dia final todo joelho há de se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não podemos perder essa perspectiva. Os homens devem viver e servir ao Senhor, mas lembrem-se, a Escritura claramente nos diz, por meio de uns, aqueles que são salvos, a misericórdia de Deus pode ser vista e exaltada, louvada, por meio de outros, aqueles que estão perdidos, a ira e a justiça de Deus podem ser vistas e honradas. A diferença é que no caso daqueles que estão perdidos, Deus faz com que eles o glorifiquem, mesmo que não o apreciem. Mas no caso daqueles que são salvos, desfrute, deleite. Eles querem glorificar a Deus, eles querem adorá-lo para todo sempre. Isso muda, irmãos, de fato, a maneira como nós enxergamos a vida. Isso muda, de fato, a maneira como nós encaramos até a própria morte. Essa é a razão porque, quando Heidelberg fala do nosso único consolo na vida e na morte, a resposta é que eu não pertenço a mim mesmo, mas de corpo e alma pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão porque, até mesmo na hora da morte, os crentes não se esquecem de que a vida toda, a vida inteira, como diz o apóstolo Paulo do crente, quer ele viva, quer ele morra, é do Senhor.
pertence ao Senhor. Então, irmãos, notem e observem que quando nós percebemos estas coisas, quando nós olhamos estas coisas, a Escritura vai sempre nos lembrando, ela sempre vai nos dando detalhes, ela sempre vai apontando para nós o que seria a compreensão desse assunto, o que seria glorificar a Deus, e então um fechamento, que é viver uma vida plenamente satisfeita nele. Há uma passagem que é citada pelo Catecismo, com esta passagem que eu queria usar então, finalmente, queria usá-la finalmente para a gente caminhar para um desfecho. Agora, no Antigo Testamento, existe um salmo maravilhoso de Asaf, o salmo de número 73. Ele abre o terceiro livro do Saltério. Por favor, abram comigo. Salmo 73. Aqui nós temos o segundo momento. O Catecismo vai nos apresentar Salmo 73, quando nós vemos que não somente fomos feitos ou criados para a glória de Deus, fomos feitos para viver plenamente satisfeitos nele. Asaf, assim como nós, ele foi tentado a pensar, a sua reflexão levou a pensar que não valia a pena viver para a glória de Deus. A maioria de vocês conhecem bem este salmo. A primeira parte ele vai dizer então que o Senhor, ele afirma, versículo 1, é bom para com Israel, para com os de coração limpo, e ele vai então descrever a sua experiência quando ele se esqueceu por um tempo dessas coisas. E foi só no pensamento, foi só na reflexão. E ele vai então lembrar disso, a partir do versículo 2, dizendo que quase os seus pés vacilaram, porque faltou pouquíssimo para que os seus passos se desviassem dessa perspectiva, glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E aí ele vai dizer por quê, a partir do versículo de número 3, porque ele invejou a vida e a prosperidade dos perversos, o estilo de vida deles. Ninguém nunca passou por isso aqui. Ninguém nunca teve esse problema de acreditar que uma vida centrada em si mesmo é algo que de fato nós deveríamos pelo menos tentar viver, porque parece que viver uma vida centrada em si mesmo, a gente passa por essa tentação, ou às vezes a gente pensa nisso, será que não vale a pena viver assim? Porque viver centrado em Deus parece que não dá muito certo, parece que não dá resultado. Asaf então ele reflete sobre isso e ele vai dizer porque no versículo 4 estes homens não se preocupavam. Ele vai dizer até que eles não adoeciam. Ele vai usar a expressão, o corpo deles era sadio e nédio. Os mais antigos lembram, se eu pudesse explicar o que seria o corpo sadio e nédio, os mais antigos vão lembrar da propaganda do bebê Johnson. Aquele bebezinho lindo, bochechinha rosada, saudável. Essa é a ideia aqui do nédio. Sadio e nédio. Ele dizia, eles não têm câncer, assim como os crentes têm. Eles não padecem de enfermidades como os crentes padecem. Então, eles não partilham, versículo 5, das canseiras dos mortais. Eles não são afligidos como os outros homens. Daí eles são soberbos, no versículo 6, são violentos e se cobrem com esta violência. O coração deles brota fantasia e os olhos saltam de gordura. Ele diz, em outras palavras, eles são prósperos, sadios, arrogantes e ainda mais. Falam maliciosamente, versículo 8, desandam a boca contra os céus. Eles não declaram a glória de Deus ao contemplar a criação como espelho da glória do Senhor. Eles blasfemam contra o Senhor. E Asaf então pensa sobre tudo isso, reflete sobre todas estas coisas. Eles chegam a dizer no versículo 11, como sabe Deus alguma coisa? Acaso o Altíssimo tem conhecimento de alguma coisa? E a sua conclusão é, eis que são estes os ímpios, versículo 12, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Ele vai chegar a dizer que com efeito havia conservado puro o seu coração
e lavado as suas mãos da inocência. Lembrem-se, Asaf servia constantemente ao Senhor em sua casa, no templo. E aí, nós ficamos aqui e se parássemos apenas nestes primeiros 13 versículos, ou até o versículo de número 14, precisamente, nós então esqueceríamos daquilo que ele começou a dizer no versículo de número 1, o que ele disse: com efeito, Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com os de coração limpo. Por que razão? A partir do versículo 16, então, ele vai lembrar que só refletir sobre estas coisas foi tarefa muito pesada para ele. Mas qual é o diferencial, então, para Asaf? E qual é o diferencial, então, para todo aquele que ama o Senhor? Que entende claramente que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela ensina como devemos glorificar a Deus, que nós fomos criados para viver plenamente satisfeitos nele, que o nosso desfrute deve ser sempre e primeiramente nele. Jesus disse: quem ama a seu pai ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou a qualquer outra pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. Asaf sabia muito bem destas coisas, como nós também sabemos. Mas o que é que muda? Ele diz no versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Asaf vai perceber então, e aqui entrar no santuário de Deus é a expectativa mais gloriosa quando estas verdades elas nos são novamente recordadas. Dr. Augusto costuma dizer, nenhum pastor traz coisas novas para a sua congregação, mas a tarefa dele sempre é, expondo a Escritura, lembrar a ele e ao povo o que todos já sabem, mas que por vezes esquecemos. Que estes homens, conquanto altivos, soberbos, aparentemente prósperos, andam em um solo extremamente escorregadio. Não sei se você já tentou patinar no gelo. Difícil ter gelo no Brasil, quanto mais no Nordeste, né? Mas no final do ano sempre nós temos no shopping. E eu nunca me arrisquei, mas já vi minha filha tentando se arriscar mais de uma vez e toda aquela garotada tentando patinar e quantas quedas e baques. Eu sempre me lembro do Salmo 73. Não que eu visse aqueles jovens ali como se fossem os ímpios, e minha filha muito menos. Mas a visão do Salmo 73, o que acontece quando os homens agem e pensam assim. Não vivem para a glória de Deus, vivem para a glória de si mesmos. O que é que acontece quando nós então entramos no santuário? Nós então somos lembrados de quão tolos somos quando paramos e começamos a pensar assim como Asaf inicialmente refletiu, não vale a pena viver para glorificar a Deus. E aí, ele vai lembrar que quando o coração dele se amargou, versículo 21, e as suas entranhas se comoveram, ele estava embrutecido e ignorante, ele era como um irracional diante de Deus. Todavia, ele então vai lembrar: estou sempre contigo, versículo 23, tu me seguras pela minha mão direita. E aqui nós temos uma das passagens mais bonitas dos catecismos de Westminster, quando fala sobre o desfrute de Deus. Westminster vai citar então o Salmo 73 a partir do versículo 24. Prestem atenção no que disse Asaf: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Veja só, lembram o que Davi disse? Tu és a minha herança, tu és o arrimo da minha sorte. Ainda que a minha carne, versículo 26, e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Isso é viver desfrutando da glória de Deus, corandel, na presença de Deus, sempre, sempre e sempre. Não há, irmãos, então, teologia da contemplação sem pensarmos nestas coisas?
A visão verdadeira da pessoa que procura glorificar a Deus é que ela vai procurar em todos os momentos, em todas as atividades da vida, fazer aquilo que é agradável aos olhos do seu Criador, o trabalho fiel, a recreação saudável, todas as partes da vida do homem para a glória do seu Senhor, como uma adoração solene. E a culminância, então, é o seu descanso, o santo descanso, quando vem ao santuário adorar ao Senhor com toda a congregação. Mas antes disso, em todos os detalhes, em tudo que ele faz, ele lembra por que ele foi criado. Ele tem a preocupação de ensinar isso aos seus filhos. O jovem, então, se destaca porque não somente quando ele testemunha o evangelho para alguém que é descrente, ou quando ele vem à igreja, mas quando ele reflete em seus relacionamentos, em seus pensamentos, naquilo que ele faz, até mesmo sozinho, diante do computador, navegando na internet, ele tem consciência de que aquele que a tudo veio, redimiu em Cristo Jesus, tem algo maior para ele. Ele deve, então, aprender agora a viver plenamente satisfeito em seu Criador. A verdadeira visão, então, é a verdadeira visão bíblica a respeito da teologia da contemplação, à luz do Catecismo de Westminster, é aquela que vê toda a vida, meus amados irmãos, como aquilo que deve ser conscientemente experimentado para a honra de Deus e para o serviço ao seu santo nome. Nós teríamos um impacto maior em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação, se nós já tivéssemos desenvolvido essa reflexão e aplicado na prática, com treinamento, tudo isso. Às vezes nós nos perguntamos por que muitos jovens eles acabam se afastando dos caminhos do Senhor quando adentram a faculdade, entram na universidade. Na verdade, eles nunca aprenderam o que é viver para a glória e o desfrute de Deus. E então vai ser fácil ser atraído e buscar uma vida centrada em si mesmo, porque mesmo na igreja ele nunca entendeu o significado de viver o não eu, mas Cristo. Eu contei essa história algumas vezes e eu ouvi dos meus professores que tiveram o privilégio de estudar com um dos mestres que mais influenciaram a Casa de Profetas em Recife, o Seminário Presbiteriano do Norte. Eu me refiro ao reverendo Francisco Leonardo. Ele foi diretor por um bom tempo e conta-se que ele tinha uma piedade tão profunda e devoção a Deus que influenciou a geração que estudou com ele, que passou por aquele seminário. E os antigos contam a história de que certa vez entrou em seu escritório um seminarista que estava muito revoltado com o que aconteceu com ele, uma situação de fato injusta. E ele começou a falar e reclamar e tal, e o reverendo Francisco Leonardo ainda hoje tem uma voz mansa, uma fala mansa, e ele disse assim: meu filho, veja o que é que tem atrás ali da minha porta, da porta do escritório. E ele disse, tem um cartão, reverendo, ele disse, meu filho, se abaixe e leia, por favor. E a pessoa só conseguia ler o que estava ali quando se ajoelhava, se prostrava. E ele gostava de usar assim algumas figuras. Eu tenho até hoje a gramática do grego, koiné, que ele escreveu, e ele tem essa figura lá. E era de um homem ajoelhado e uma frase em inglês que traduzida queria dizer, não eu, mas Cristo. Não altivo, não centrado em mim mesmo, mas em Cristo Jesus. E aquele aluno então saiu totalmente diferente. Ele entendeu que de fato ele não deveria ter agido daquela maneira ou buscado resolver as coisas daquela forma. Quando nós entendemos, irmãos, temos a verdadeira visão do discipulado cristão, da vida cristã, nós percebemos que toda a vida precisa ser vista como um desenvolvimento consciente da nossa fé para a honra de Deus e para serviço do seu santo nome. Eu disse a vocês que ia encerrar citando a pergunta de número 1 do Catecismo de Heidelberg. Eu vou encerrar apenas lendo a sua resposta. Eu entendo que não há verdadeira vida para a glória de Deus, não há um verdadeiro entendimento do que é a glória de Deus, se não houver uma compreensão do que é a sua graça. A pergunta é, então, qual é o seu único consolo na vida e na morte? A resposta do Catecismo é impactante. Que não pertenço a mim mesmo,
mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto, olha como encerra, para viver para Ele de agora em diante. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças pelo início desta conferência, pela bênção, Senhor, de estarmos aqui reunidos para tratar de um tema tão oportuno, mas por vezes esquecido. Não tem sido objeto da nossa reflexão, de modo que por vezes vivemos vidas tão imediatistas, tão centradas em nós mesmos, mesmo conhecendo o Senhor, nos esquecemos que fomos criados desde o princípio para a Tua glória. Perdemos isso em Adão, mas o segundo e perfeito Adão restaurou estas coisas e nos fez nova criação. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de pensarmos, refletirmos sobre este assunto nesta noite. Pelo que te rogamos que nos ajudes, a quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, que façamos tudo para a Tua glória. Pois quem mais temos nos céus, não há outro, Senhor, em quem devemos ter maior prazer e satisfação na terra. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos pelo Teu Santo Espírito o sentido de viver para Cristo e entender que até mesmo morrer em Cristo é lucro. E que enquanto caminharmos nesta terra, que entendamos que todas as áreas da nossa vida lhe pertencem e nós devemos glorificá-lo e adorá-lo para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém.